você tem uma experiência grande na área da mediunidade. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Bem, na área da mediunidade, eu sempre me dediquei ao trabalho da desobsessão, né? Dirijo, inclusive, um grupo de desobsessão todas as segundas-feiras. Também num momento em que eu estava doente, precisando de fazer reparos aqui na organização física, né, no coração principalmente, e fui levado a uma reunião de materialização de espíritos, né, na cidade de Caratinga, Minas Gerais, no Grupo Espírita Dias da Cruz. Fui tratado convenientemente, mas eles estavam tratando de mim para que depois eu tomasse o lugar do nosso irmão vice-presidente, o Ramiro Viana, que desencarnou, que era o dirigente dos trabalhos de materialização. Havia trabalhado com o nosso querido Peixotinho. E procurei o Chico, aqui no Rio, na Fundação, dizendo, olha, o nosso irmão Ramiro desencarnou e a presidente pergunta como é que fica. E ele disse assim, segura o bastão e não larga o bastão. Então era para que eu assumisse a responsabilidade, porque a responsabilidade é muito grande. Como é que foi coordenar uma reunião nesse estilo? Bom, primeiro, claro que o Ramiro Viana foi excelente professor, né? Disciplina, né? Sempre eu fazia o estudo anteriormente, como ele fazia, trabalhava sempre em cima de Boa Nova, eu gosto muito dessa obra, né? Eu sou um bertista de carteirinha, né? Então, fazia o estudo inicial sobre Jesus, do Boa Nova, depois o médium ia para a cabine, os espíritos então vinham para tratar dos enfermos, traziam um aparelho dos raios curativos, que certo dia, quando a minha filha recebeu esses raios curativos, terminada a reunião, eu já estava fazendo parte ali, fui procurar o tal aparelho e não encontrei. Mas ninguém viu eu entrar para procurar o tal aparelho. Quando em 1980 estivemos na casa do Chico, o pessoal do Grupo Espírita, né? O Chico, Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe, sei, eles trazem nosso lar, materializam na Terra e levam de novo, entendeu? Eu digo, entendi, porque eu entrei na sala, não vi nada, né? Mas é porque eles traziam, Dr. Jeff Gleb, né, no caso, materializava o aparelho na Terra e depois desmaterializava e levava de novo, né? Então tivemos esse convívio mais de 20 anos, né? Você chegou a abraçar algum espírito materializado? Não, 20. 20. Inclusive o nosso querido doutor André Luiz, né? Tivemos um prazer. Doutor Bezerra de Menezes eu vi com a barba, todo iluminado, né, por diversas vezes. E abracei o meu filho desencarnado com câncer, né? O espírito desceu do teto, foi tomando a forma, os espíritos saíam da sala ao lado, né, onde ficava o médium. Mas ele desceu do teto, foi tomando uma forma de criança, entrou na minha perna, que a gente não tocava nos espíritos, segurou a minha mão e disse assim, eu quero a sua bênção, papai. Quando ele disse papai, eu me abracei na cabecinha dele, né, e os cabelos, e comecei a chorar muito. Aí ele disse assim, papai, eu não posso ficar mais porque o senhor está muito emocionado. Aí foi, devolveu o ectoplasma lá para o nosso querido Antônio Salles, um médium que nós devemos muito, né, à minha saúde. Estive lá também para a cura de uma hernia de disco e principalmente o coração. Isso foi em 72, 74. Depois disso, eu não paro um dia de trabalho, né? Graças a Deus, o coração ficou em perfeita ordem. Você disse que coordena uma reunião de desobsessão onde os espíritos necessitados são orientados. Por que esses espíritos não são orientados no plano espiritual? Veja bem, porque esses espíritos, a faixa vibratória deles é muito pesada. Eles só podem nos ouvir, né, através, estando numa organização física. Quando eles têm aquele contato com o corpo físico do médium, facilita a ele a ligação com o mundo sensorial, com o mundo em que ele viveu. Porque os espíritos estão numa faixa tal que seria difícil o espírito ouvir. Então, por isso, da necessidade de comparecer, principalmente os suicidas. O médium na desobsessão, e lá o nosso grupo tem uma espécie de especialidade nesse particular, né?
eles, através dos fluidos dos médiuns, eles recebem tratamento, o ectoplasma do médium, o fluido vital. Então é muito importante essa acoplagem do espírito necessitado com o corpo do médium, para poder facilitar a comunicação. Então os espíritos, os desencarnados, estão em várias faixas vibratórias de acordo com os seus pensamentos, vibrações, com as suas conquistas espirituais, é isso? Perfeitamente. Tanto que naquele livro Sexo e Destino, né, o André Luiz está no apartamento de um cidadão que tinham 2 espíritos obsessores que queriam, realmente ainda necessitavam do álcool, aí faz uma cosquinha no cidadão, o cidadão foi lá, tomou uma talagada de uísque, né? Mas o outro também fez a mesma coisa e também tomou a segunda talagada de uísque. Então, nesse fato, é importante para aqueles que desejarem saber isso, o André Luiz teve que tomar uma forma mais densa para que o espírito pudesse ver, se manifestar, para que ele pudesse observar. Caso contrário, a vibração dele, de André Luiz, estava numa tal altitude que não permitia a vibração do espírito vê-lo. Então, eles são obrigados a condensar as suas energias para que eles possam ser identificados de acordo com o plano onde eles estão. Agora, Gerson, o que você diria para aquelas pessoas que têm medo dos espíritos? Eu tenho medo de você? Você é um espírito materializado, né? Num corpo de carne, né? Eu sou um espírito materializado. Foi igual uma pessoa, eu falei, olha, sua mãe está aí perto de você, Deus me livre. Eu digo, vem cá, você tinha medo dela quando ela encarnada, estava no corpo, então apenas perdeu o corpo físico, né? Então o medo, primeiro que essa palavra devemos riscar do nosso dicionário. E por outro lado, o espírito somos nós. Certa ocasião, certa apresentadora de TV, sabendo que eu participava de reunião de materialização, eu gostaria de ver um espírito materializado, Gerson. Isso no intervalo, né? Eu disse, você quer ver? Ela, quero. Você está vendo um agora. E bem materializado, né? Que eu estava gordinho naquela época, né? Então, nós somos espíritos, né? Uns com o corpo de carne e outros sem corpo de carne. Portanto, a vida continua. Bom, eu gostaria das suas palavras finais, Gerson. Nós esperamos que a nossa presença hoje aqui no programa possa levar a você a curiosidade para estudar o Livro dos Espíritos e também aproveitar e ler o nosso livro Espiritismo na Imprensa. Obrigada, Gerson, pela sua participação no nosso programa. Nós que agradecemos.